Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Às vezes as pessoas nos perguntam se havia problemas na igreja primitiva. E havia. E o que era a igreja primitiva? Diferente de hoje, em que há milhares e milhares de igrejas denominacionais em todo o mundo, na qual os seus fiéis constantemente se congregam em edificações, em templos, em lares e até outros locais, a igreja primitiva era formada por homens, mulheres, jovens, crianças, mas não havia templos, edificações religiosas. Se reuniam em lares, nos campos, até nos sepulcros. Essa era a igreja primitiva. E como ela era formada, como hoje, por homens e mulheres, e sabendo que nós somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras, a igreja primitiva na época também tinha problemas. Problemas relacionais, problemas entre as pessoas, problemas em que o mundo conseguia influenciar as pessoas de tal forma que traziam problemas internos para essa igreja nascente, a igreja primitiva. Nós vamos observar aqui um texto que é bem conhecido, que é Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Fala sobre Ananias e Safira, um casal que fazia parte dessa igreja primitiva. Um casal que foi alcançado pela pregação das boas novas e aceitaram a Jesus. Era um casal que estava participando da igreja primitiva. Era um casal que, quando havia momentos de comunhão, entoavam hinos, oravam. E vamos observar o que aconteceu. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou no pé dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido. Eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. A palavra diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado não é a vida. O salário do pecado é a morte. Observemos aqui esse casal que fazia parte da igreja primitiva. Primeiro, esse homem, ele era abastado. Ele tinha propriedades. Assim, era um casal abastado. Numa igreja na época em que a maioria era de pessoas humildes. Mas era um casal abastado que foi alcançado pela graça do Senhor. O que Ananias resolveu fazer? Ele observou que a igreja primitiva naquela época ajudava famílias humildes, pessoas que precisavam. Ele resolveu vender uma das propriedades e trouxe. Entretanto, ele não trouxe todo o valor, trouxe parte. Por quê? A princípio,
ele pensou em trazer todo o valor de uma das propriedades que ele tinha, ele propôs no coração. Pedro não pediu para ele, ninguém pediu para ele fazer isso. Ele fez porque ele quis, e vendeu uma propriedade. Entretanto, a ação maligna em sua mente deve ter falado o seguinte: não seja bobo, essa propriedade vale muito, passe só uma parte e fique com o resto, aproveite e vá passear com a sua esposa, faça alguma coisa para o seu proveito. Ele chamou sua mulher e concordaram em dizer para Pedro, se fossem questionados, que eles venderam essa propriedade por um certo valor e não pelo valor total. O que acontece quando o homem traz essa oferta para Pedro? Ele disse para ele: por que você tentou o Espírito Santo de Deus? Por que você maquinou esse mal? Essa propriedade não era sua? Quem pediu para você vender? Quem pediu para você trazer até aqui? O que aconteceu? Ananias caiu morto. Em seguida, a mulher foi até lá e Pedro perguntou: vocês venderam por tanto? Sim. Também morreu. Por quê? Pecado. Ananias sentiu, a princípio do coração, de vender uma propriedade e ajudar a igreja primitiva naquela época para ajudar pessoas humildes, famílias. Só que no meio do tempo, o inimigo agiu e já semeou o mal na sua mente. E aí ele resolveu reter parte do valor e mentiu. Ele poderia ter dito para Pedro o seguinte: vendi uma propriedade e só vou repassar para vocês 1/3, ou metade, ou 20%. Amém. O problema é que ele disse que ele vendeu por X. Ele omitiu e fez com que a sua mulher também concordasse. Pagaram um alto preço. O preço do pecado trouxe a morte. Hoje não é diferente, irmãos e irmãs. Devemos tomar o cuidado com as nossas ações, com as nossas atividades. Onde que aqui Pedro pediu para que eles vendessem uma propriedade? Onde está que Pedro determinou um certo valor? Onde está? Em nenhum momento. Havia ali pessoas que doavam, traziam para ajudar. No começo, ele caminhou bem, Ananias, mas ele desviou. Hoje não é diferente. Quando o inimigo ele age na mente das pessoas, ele vai semeando. Só que para que algo aconteça, vai depender da pessoa. A pessoa dar ouvidos ou não. Eles deram ouvidos ao inimigo. Isso lembra um ditado em que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Hoje a mente vazia tem sido oficina, tem sido a loja, tem sido o departamento de marketing, tem sido um instrumento sedutor e cativante na vida das pessoas. Devemos tomar um cuidado muito grande, minhas irmãs e meus irmãos, com ações como essas. Devemos ser fiéis e verdadeiros aos nossos princípios. Devemos fazer de coração, não para aparecer. E se Ananias teve essa atitude para aparecer junto com Safira, se deram mal. Lembra a oferta de Caim. Ele se deu mal também, porque a sua oferta não foi aceita por Deus. Essa oferta de Ananias e Safira não foi aceita. Produto de mentira, semeado pelo maligno. Tomemos cuidado. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra e seja iluminando nossas mentes e corações para que não venhamos só cair em ciladas como essas. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.